Olá, meus amigos, que bom ter você mais uma vez para mais um estudo do livro de Daniel. Sabemos que foi uma longa jornada até aqui, doze episódios, 12 encontros aqui a respeito do livro de Daniel. Esse é o 12º, o último encontro, o último episódio que nós vamos discutir aqui o livro de Daniel, justamente o capítulo 12. E esse capítulo 12 é um capítulo curto, com 13 versos, mas um capítulo importante para a gente entender o cumprimento das profecias, né? Quando que elas vão cumprir. Acho que a tônica do capítulo gira em torno desse quando as profecias vão se cumprir. Também nós temos alguns outros elementos, como a respeito do livro, que estão escritos os nomes daqueles que serão salvos, sobre Miguel, mais uma vez, e uma série de outros elementos dentro desse capítulo que a gente vai ver. Esse capítulo é uma continuação do 11 e do 10. Nós estamos continuando, ele faz parte desse bloco profético do capítulo 10, 11 e 12. Né? E Daniel aqui vai ter uma série de conversas com alguns seres celestiais. E ele vai começar, obviamente, datando, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Que tempo é esse? Obviamente, a profecia do capítulo 11 ela termina no fim dos tempos. E no fim dos tempos, nesse tempo do fim, se levantará Miguel. Como nós já vimos, Miguel é a segunda pessoa da Trindade na forma de anjo ou de arcanjo, e guerreiro. Ele sempre está em combate, em luta pelo povo de Deus. É assim que ele é apresentado no Apocalipse, é assim que ele é apresentado no livro de Josué, né, e em diversos outros momentos. Aqui no livro de Daniel, ele aparece para combater o príncipe da Pérsia. Ele está em luta, em combate pelo povo de Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus está lutando conosco e por nós, né? Quando Deus entra na batalha, a batalha acaba, ela termina, porque ele vai trazer a vitória, ele traz a vitória. E nesse sentido, por mais difícil ou angustioso que seja o tempo, nós sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa porque Miguel se levantou para lutar por nós. Miguel se levantou. E ele fala aqui sobre os nomes inscritos no livro. Moisés também faz uma referência a um livro. Parece que Deus tem uma relação daqueles que vão aceitando a salvação. E tem um episódio na história de Moisés em que Moisés, o povo peca. O povo peca com bezerro de ouro e tudo mais. Moisés sobe a montanha depois de repreender o povo. Moisés está nervoso e chateado com o povo, e Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, as promessas que eu fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó, eu vou cumprir todas essas promessas, Moisés, mas por meio de você. Você será esse conduto do cumprimento profético. E Moisés vira e fala assim: Senhor, não faça isso, porque eu prefiro que o Senhor tire o meu nome do livro que o Senhor escreve aí em cima, do que o Senhor ter tirado o povo do Egito para destruir aqui no deserto. Então, esse livro tem ali o registro, e aliás, na questão do julgamento, né, diz que quando o ancião de dias se assenta, são abertos os livros são abertos, né? Esse livro tem ali a relação daqueles que são salvos, né? Daqueles que aceitam a salvação. E ele continua: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja, não parece que a Bíblia, em algum momento, ela coloque o estado do ser humano na morte como um estado consciente. Você vai lá em Eclesiastes, no capítulo 9, ele vai falar assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Os mortos não fazem planos, os mortos não fazem projetos, os mortos não têm sonhos. No livro de Salmos está escrito que os mortos não louvam a Deus, não cantam. Como é que eu posso ir para o céu, para o paraíso, estar diante de Deus depois da morte e não louvar a Deus? Não tem sentido, né? Jesus também compara o estado de Lázaro, quando morto, num estado inconsciente, apesar de não ser uma comparação perfeita, né? Só para entender que Lázaro não tinha consciência, né? No estado de morto, porque quem está vivo, né, sabe das coisas, mas quem está morto não sabe. Quando você morre, você volta ao pó da terra, ou seja, você volta ao estado de inexistência que você estava antes, né? E aqui ele fala da esperança da ressurreição, mas a esperança da ressurreição está ligada à esperança também do fim dos tempos, né? Quando tudo acabar. Então a morte, apesar dela ser uma realidade, em tempos como nós estamos vivendo, ela parece mais presente ainda, né? A morte, uma realidade, mas ela não precisa ser a realidade eterna. Ela não precisa ser o fim de tudo. Existe uma esperança, e Paulo fala muito bem dessa esperança em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15. Vamos ler essa esperança de Paulo. Olha só: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, aqui ainda dá a impressão que talvez se você morrer, você está no céu, e aí quando Cristo voltar, você vem junto dele. Mas olha como ele continua falando. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte: nós, os vivos, não ficaremos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum iremos à frente daqueles que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a sua voz, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, o que Paulo parece colocar aqui é que os mortos estão sepultados, e quando Cristo voltar, aí sim, tocar a trombeta com a voz do arcanjo e tal, e aí vai vir os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui Paulo parece deixar claro a questão dos mortos em Cristo. Paulo parece deixar claro a questão dos mortos em Cristo. Eles estão sepultados, e quando Cristo retornar, eles ressuscitarão. Isso foi inclusive o motivo da criação dos cemitérios, né? Porque os primeiros cristãos entendiam que o corpo deveria ser preservado para a ressurreição. Hoje nós sabemos que se Deus teve poder para fazer do pó da terra o primeiro ser humano, ele tem poder de pegar até aqueles que foram cremados, as partículas, né, de cinzas que ficaram, para a reconstrução daquele ser humano. Hoje nós temos a consciência que Deus é poderoso o suficiente para fazer isso, mas naquela época os primeiros cristãos achavam que deveriam guardar o corpo, e aí eles criaram as catacumbas,
que geralmente ficavam abaixo de propriedades ricas ou abaixo das igrejas, e ali eles iam enterrando os seus mortos. E ele chamava esse lugar de enterro de coemiterion, que no grego significa dormitório. Então eles colocavam ali nessa esperança. Esse era o entendimento dos primeiros cristãos, que depois foi se modificando com o tempo, né? E a gente pode continuar ali, né? Os que forem, Daniel capítulo 12, verso 3, os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e cele o livro, porque ele é para o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Esse texto era sempre entendido, ou foi muitas vezes entendido, com o saber tecnológico, científico, que nos últimos tempos seria multiplicado. Pode ser que a profecia tenha alguma referência a isso, mas o foco da profecia é com relação ao saber do livro de Daniel. Ele está colocando aqui, esse livro é para o tempo do fim. E lá no tempo do fim, o saber desse livro será multiplicado. Então Daniel aqui é apresentado para o tempo do fim. Daniel é colocado para o tempo do fim. E o saber desse livro é multiplicado. E nós sabemos que a partir do século XIX, apesar de muitos terem estudado o livro de Daniel ao longo da história, né? O livro tem mais de 2.000 anos, cerca de 2.500 anos, e muitos ao longo da história estudaram. Alguns dos primeiros cristãos até falavam assim, Cristo não vai voltar agora, porque de acordo com as profecias de Daniel, o Império Romano ainda tem que cair para vir o reino dividido, e só depois do reino dividido o reino de Cristo vem. Os primeiros cristãos já tinham esse entendimento, mas Cristo coloca aqui que o saber será multiplicado no final dos tempos. E no século XIX você tem um aprofundamento das profecias. E a gente vai ver que o conhecimento mais profundo das profecias, tanto de Daniel quanto do livro do Apocalipse, vão levar a um movimento mundial de espera da volta de Cristo. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que de outros 2 estavam em pé à margem do rio. Então 2 outros seres estavam em pé à margem do rio, um de cada lado, e um deles perguntou ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Então ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a margem do rio. Ele levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passará um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Veja, aqui foi feita uma referência a uma profecia que já havia sido apresentada. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo representa 1260 dias, como a gente já tinha visto em um encontro anterior. E esses 1260 dias, eles irão até o momento em que a força que oprime o povo de Deus será ferida, será atacada, terá ali o seu momento de fim. E é entendido que em 1798, com a prisão do maior líder religioso daquela época, e líder religioso que oprimia aqueles que queriam pensar de acordo com a Bíblia, líder religioso que perseguia aqueles que queriam distribuir Bíblias, líder religioso que não queria que as Bíblias chegassem à mão da população. Esse líder foi preso pelo general Berthier
em 1798 e entende que o fim dos 1260 dias se cumpre ali em 1798. Se você pega então 1798 menos 1260 dias, você vai chegar ao ano de 538 depois de Cristo. 538 depois de Cristo. Então, segura essa data, 538 depois de Cristo. É a data que começa a profecia dos 1260 dias, né? Que a gente já sabe que cada dia equivale a um ano em profecia apocalíptica. Portanto, 1798 menos 1260 anos, você vai ter ali o ano de 538. Então segura a data de 538 e vamos ver o que mais é falado a respeito disso. Verso 8. Eu ouvi, mas não entendi. Então perguntei: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, porque essas palavras serão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Veja, aqui é interessante porque muitos colocam que essas profecias se cumprem ali com Antíoco Epifânio IV, como eu já havia dito. Mas, mais uma vez, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 12, apresenta a figura da abominação desoladora. E Antíoco Epifânio IV é colocado como essa abominação desoladora. Antíoco Epifânio IV é um dos sucessores de Seleuco. Seleuco é um dos sucessores de Alexandre o Grande. Antíoco Epifânio IV, ele viveu antes de Cristo. Antíoco Epifânio IV, ele é anterior a Cristo. E aí a gente precisa entender o seguinte em relação a Antíoco Epifânio IV. É que Cristo faz uma referência à desolação, à abominação desoladora. Vamos lá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, onde Cristo faz essa referência. Mateus 24. Mateus capítulo 24, onde Cristo faz essa referência. 24, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, veja, Cristo fala que o abominável da desolação, que Daniel chama de abominação desoladora, ele ainda viria, ele ainda se situaria no templo. Ou seja, se Antíoco Epifânio IV é anterior a Cristo, e Cristo fala que a abominação desoladora seria posterior a ele, então Antíoco Epifânio IV não pode ser a abominação desoladora. Cronologicamente não tem como ser. Cristo falou que a abominação desoladora ainda não tinha chegado. E Antíoco Epifânio IV é anterior a Cristo. Então não há como Antíoco Epifânio IV ser a abominação desoladora. E ele fala aqui que após isso, mas não diz quanto tempo após também, só diz que após a abominação desoladora, aqui voltamos a Daniel, né? Daniel capítulo 12, verso 11, ele diz que após isso haverá 1290 dias. Ora, esses 1290 dias parecem estar ligados, porque Daniel pede uma explicação a respeito do 1260 dias. Então, os 1290 dias parecem estar ligados aos 1260 dias. E se você pegar e estabelecer que tanto 1290 dias quanto
260 dias acabam no mesmo ano, 798, então os 1290 dias, que são 1290 anos, começam em 508. Aí, peraí, o que acontece nesse período? Entre 508 e 538, que é importante. Que a gente já viu que em 1798 você tem um estabelecimento político, né? Religioso e político. E aqui parece que tem que haver a mesma coisa. Em 508, Clovis vai dar a um poder religioso a força para lutar e ali contra os seus inimigos arianos, né? Os arianos faziam parte, né, de um pensamento religioso produzido por um cara chamado Ário, que era contrário à principal, o pensamento não era aceito pela principal instituição religiosa da época de 508. Os arianos faziam parte dos 10 chifres ali do animal terrível e espantoso de Daniel 7. E esse poder religioso é aquele chifre que cresceu por último e derrubou 3. O último chifre que faltava cair dos 3 que seriam derrubados seria esse chifre dos arianos. Clovis então dá o poder político necessário a esse poder religioso para destruir os arianos. Mas isso não foi possível ser concluído até 538, quando o imperador bizantino Justiniano, ele então une suas forças ao poder romano, que é o poder religioso que vai lutar contra os arianos, e vai, enfim, conseguir derrotar os arianos em 538. Então, 508 começa a Roma, ali agora não mais o Império Romano, mas aquilo que sobrou do Império Romano, vai ganhar a força necessária através de Clovis, o imperador dos francos, para começar um ataque ao último chifre do animal terrível e espantoso que deveria cair, né? O terceiro chifre, e somente em 538 é que vai ser consolidada essa vitória, juntamente com Justiniano. Então, o poder político e religioso se unindo para alguma ação. É uma ideia dos casamentos de Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 11 também, que apresenta a questão dos casamentos. O casamento entre o político e o religioso para tomar alguma ação. E isso vai ocorrer várias vezes ao longo da história, né? Esse tipo de casamento. Então, o ano a data de 1290 anos é referência a 508 até 1798, e o ano, a data de 1260 anos, é uma referência de 538 até 1798. Enfim, e só para a gente entender bem isso aqui, 508, 538 é o momento em que é estabelecido esse poder religioso. Em 1798 é quando esse poder religioso ele é finalizado, ele é terminado, né? Ele é atacado e acaba esse poder religioso. Então, as profecias falam do início do poder religioso junto com o poder político para a perseguição daqueles que são fiéis a Deus, e o fim desse poder político religioso, né, que enfim vai receber uma ferida mortal. Ali no livro do Apocalipse a gente vai ter mais detalhes sobre isso, mas vai receber uma ferida mortal e ele vai então não ter mais força para perseguir aqueles que se opõem ao seu poder. Verso 12, Daniel capítulo 12, verso 12. Bem-aventurados os que esperam até chegar 1335 dias,
1335 dias está ligado aos 1290 dias, que a gente sabe que os dias são anos. Então, se eles começam também em 508, 1290 dias começa em 508, ele também, os 1335 dias começando em 508, nós vamos até a data de 1843. E o que acontece em 1843/44 com a profecia dos 2.300 tardes e manhãs? Um movimento mundial começa à espera de Deus. Aqui não temos mais uma questão política envolvida como nas outras datas, mas uma questão religiosa. Na América do Sul, nesse período, começou um movimento de aguardar Cristo voltar. Na Europa, nesse período, também começa um movimento para aguardar Cristo voltar. Um movimento grande dentro da Europa, um movimento grande dentro da América do Sul, mas principalmente nos Estados Unidos. Veja que não foi só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos. A população norte-americana era de cerca de 17 milhões de habitantes. 1 milhão desses 17 milhões, dizem ali os jornais da época, aguardavam Cristo voltar. Então houve um movimento muito forte e religioso na espera da volta de Cristo, né? Então, de acordo com a profecia, o ano seria de 1844. Quem esperasse até 1843 seria bem-aventurado, né? Mas a gente sabe que Cristo não voltou, porque a gente já entendeu no estudo de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, que a profecia se referia ao início do julgamento, para a purificação. O Yom Kippur começaria, a purificação, o julgamento começaria, né? Finalizado o julgamento, aí sim Cristo volta, né? E bem-aventurado aquele que espera. E essa espera, como que ela deve ser, né? O que o cristão deve fazer ao esperar? Quanto tempo é essa espera? Sabe, a espera não é mais do que uma vida. Pedro não está esperando Cristo voltar mais. Paulo não está esperando. Talvez um dos discípulos de Cristo, com certeza, João foi aquele que mais esperou. João esperou quase 100 anos a volta de Cristo, mas não mais do que isso. Quanto tempo você está esperando? Eu estou esperando há 33 anos. Outras pessoas mais do que eu, outras menos. Tem gente que viveu menos do que eu e já não mais espera a volta de Cristo, porque essas pessoas a vida delas já terminou. A espera da volta de Cristo é uma vida, dura o período de uma vida. E o que eu devo fazer nessa vida? Essa é a pergunta. Essa é aquilo que a gente tem que responder. O que eu devo fazer durante essa uma vida em que eu espero Cristo voltar? Meu amigo, esse tempo que você tem de vida é o tempo de graça que Deus te deu para que você escolha se você quer o seu nome escrito no livro de Deus ou não. Deus te dá a oportunidade a qual nós não merecemos, de escolher se queremos voltar à situação da criação anterior ao pecado ou não queremos mais existir. Ele nos dá essa oportunidade. Essa vida que nós temos não é nossa. Essa vida que nós temos é uma graça de Deus. É um tempo que Deus nos dá para esperar, para aceitar, viver o reino eterno de Deus ou não. Porque as profecias de Daniel se resumem a isso. As profecias de Daniel se resumem a: Daniel, olha aqui os impérios mundiais. Olha para esses impérios.
Olha para a Babilônia. Babilônia não é eterna. Babilônia vai passar. Olha aqui para a Pérsia. A Pérsia não é eterna. A Pérsia vai passar. Olha para a Grécia. A Grécia também não é eterna. A Grécia vai passar. Olha para Roma. Roma não é eterna. Roma vai passar. E o império dividido, o reino dividido, também não são eternos. Eles vão passar. Daniel, nem Jerusalém, essa Jerusalém terrena que vocês construíram, ela é eterna. Ela também passa. Mas, Daniel, tem um reino eterno. O reino de pedra. O reino que vai dominar o mundo. O reino do Filho do Homem. O reino do Ancião de Dias. Esse reino é eterno. E esse reino é o reino que eu convido você a participar. Esse convite feito a Daniel foi o convite feito a Nabucodonosor. O mesmo convite feito a Nabucodonosor é o convite feito a Daniel. Fala assim: vocês hoje não estão no reino eterno. Você hoje não vive o reino eterno de Deus. Mas o que Deus está convidando você a viver, o que Deus está te propondo hoje, é o reino eterno de Deus. E Ele te convida a viver esse reino eterno. Aceite entrar no reino eterno de Deus. Aceite viver o reino eterno de Deus. É para isso, diz Salomão em Eclesiastes. O resumo de tudo que aconteceu aqui é esse. É para isso que você foi criado, para viver o reino eterno de Deus. Aceite esse convite que Deus fez a Daniel, que Deus fez a Nabucodonosor e hoje faz a você. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus e Pai, vivemos uma jornada aqui no livro de Daniel. Sabemos que muitos dos nossos planos, assim como Daniel tinha planos, eles não se realizarão. Daniel não voltou para Jerusalém como ele tanto desejou, mas ele aceitou participar do reino eterno de Deus. E quando Cristo voltar, Daniel entrará na Jerusalém celestial que nunca será destruída. Ó Deus, que esse convite feito a Daniel, também estendido a nós, nos ajude a viver de modo a esperar o cumprimento das tuas promessas como Daniel viveu. Fiéis a ti e sabendo que o mais importante não são os reinos construídos aqui na terra, não são os impérios construídos aqui na terra, mas o mais importante é o império do céu, o reino do céu. Por favor, ó Deus, que mais do que um bom cidadão, assim como Daniel foi um bom cidadão na Babilônia, um bom cidadão na Pérsia, mas muito mais do que um bom cidadão aqui na terra, possamos já agora nos tornarmos bons cidadãos do céu. Por favor, nos ajude, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.